Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje e sorrindo mesmo, não tem outro jeito, tá? Porque é o seguinte, ao longo das últimas semanas eu venho batendo nessa tecla com bastante frequência, a maré está virando, a coisa está melhorando pro nosso lado. Tem gente que insiste em não acreditar, né? O que eu posso fazer? Eu vou trazer aqui para vocês a maior das provas de que isso é verdade, um fato insano que aconteceu hoje. Quando um presidente da República, um primeiro-ministro que seja, né, vai conceder uma entrevista importante, vai se pronunciar a respeito de um tema sensível para a sociedade, ou participar de um grande evento lá fora também, o país para escutar. O mercado financeiro, então, uma apreensão total. Porque, por exemplo, dependendo do que ele falar, o dólar cai, o dólar sobe, né, então fica todo mundo ali. Só que o governo do Lula está tão esculhambado, tão desacreditado, que quando o Lula anuncia a entrevista, o dólar já dispara. Vejam só, não sou eu que estou dizendo isso. Aconteceu hoje. E quando ele ficou sabendo, ele ficou louco, alucinado, completamente fora da casinha e xingou os jornalistas de cretinos. É isso. Tem como um governo desse durar? Não tem, gente. Vou trazer os detalhes aqui para vocês, inclusive o áudio da fala dele. Antes disso, outras matérias. Barroso diz que ninguém no STF viaja de primeira classe. Quando eu li essa chamada, eu fiquei, mas gente, eu gravei um vídeo outro dia. Não é possível. Será que eu me enganei quando gravei outro vídeo? Aí fui procurar a matéria que era do antagonista. E alguém está mentindo nessa história. Ou o antagonista, ou então o Barroso. Por quê? O STF é o único órgão que tem a premissa de viajar de primeira classe, os ministros, né? E caso eles queiram levar ali seus assessores, bota todo mundo também na primeira classe, porque vai que eles querem discutir alguma coisa no caminho, durante o voo, né? Então, só se o Barroso tem esse direito, mas não usufrui dele. Aí é uma outra história, né? Aí eu não sei, eu nunca vi o Barroso em avião, nem na primeira classe, nem na classe econômica, eu não sei, né? Quem souber, me diga aí. Agora, que existe aí um desencontro de informações, existe. Vocês sabem quanto é a diária do ministro do STF para viagens internacionais? O equivalente a R$5.000. E não estou contando aí com o pagamento do segurança não, né? Que é caro pra caramba os seguranças deles. R$5.000. Aí o cara é convidado para participar de um evento em Portugal, por exemplo, como está acontecendo agora, assim, Oxford, o Barroso estava lá esses dias, né? Aí a gente paga a passagem do Barroso, de repente primeira classe, se ele quiser, porque pelo jeito pode, assessores dele junto, né? E a gente dá R$5.000 pro Barroso. Que loucura! Então, quem souber informar, escreva aí nos comentários. O Barroso viaja ou não de primeira classe? Os outros ministros viajam ou não de primeira classe? Com a gente bancando. É isso que eu quero saber. Porque senão o antagonista tá mentindo, né? CNJ fará mutirão para reavaliar casos de presos por porte de enconha, né? Normal, tá, pessoal? Quando muda a lei, né, e essa mudança favorece ao réu, né, ela retroage. Então, se tem alguém preso por conta de algo que não é mais crime, que foi descriminalizado, não pode dizer legalizado, tem que ser descriminalizado. Então essa pessoa tem realmente que né, ser presenteada com a liberdade, né? Provavelmente vai pedir até indenização ao Estado, enfim, acontece com bastante frequência. Mas mutirão, CNJ, vejam só a dedicação à causa, né? A bandidolatria. Caramba, gente, porque não é que... primeiro, né, não é que essas pessoas tenham sido presas injustamente, sem terem cometido crime. Quando foram presas, era crime. Então a gente está falando aqui de nenhum santinho, né? E, em segundo lugar, que celeridade é essa, né? Que priorização é essa? Eu tenho certeza que tem um monte de casos, a justiça brasileira é lentíssima, eu tenho vários processos aí, né, que já deveriam ter sido julgados há muito tempo. E nada. Teve um que era para ter sido julgado até o dia 22 do mês passado. Eu sou querelante. Até agora nada e eu não tenho notícia. Agora, para soltar bandido, aí tem um mutirão, né? Parabéns aí. Parabéns aí para o CNJ. Governo Lula libera 7,7 bilhões de reais em emendas PIX. Driblando
a lei eleitoral e o Tribunal de Contas da União. Driblando, se fosse na época do Jair Bolsonaro, não seria driblando o verbo usado, né? Seria desrespeitando, de maneira criminosa, né? Sorrateiramente, né? Iam meter isso ainda por cima, né? Mas como é o Lula, é driblando, tá? Driblando. O Lula não comete crimes eleitorais, né? O Lula não comete crimes fiscais. Ele dribla, ele apenas dribla 7,7 bilhões de reais em emendas PIX. E é ano eleitoral, pessoal. E esse é que é o problema, porque você libera essa grana toda e os destinatários, né, vão receber esse dinheiro, vão deitar e enrolar com isso aí, com essa verba de última hora antes das eleições. Para quê? Para ajudar a eleger os seus candidatos. Eles é que vão dar o destino final, né? Os parlamentares recebem a emenda e eles, então, destinam esse dinheiro para onde eles quiserem. O que eles vão fazer? Vão ajudar os seus candidatos às eleições municipais. É o Estado sendo usado para ganhar a eleição. Mas é o Lula, pessoal. Então não tem problema. Esses 7,7 bilhões de reais aí devem ter garantido umas 3 ou 4 pautas passando pelo Congresso Nacional. Aí tem gente que acha, até hoje, que o nosso Congresso é conservador. Não, são pouquíssimos deputados e senadores que são de fato conservadores. Os outros estão à venda, né? Quando não tem dinheiro, então não passa nada. Agora, molhou a mão, passa qualquer coisa, meu amigo. Só sobram aqueles abnegados ali realmente do nosso lado, tá? Que vergonha. Agora vamos lá, pessoal, que eu sei que vocês estão curiosos. Vocês vão ver que eu não exagerei, não. Tá? A fala tá lá, né? A imprensa dizendo exatamente isso, uma jornalista do Globo, petista, falando isso. Que não adianta o Lula reclamar da chilique, porque o mercado hoje está assim. Ele se antecipa. Anuncia a entrevista do Lula. Todo mundo já sabe que ele vai falar merda. Então, na hora que ele anuncia que vai falar, todo mundo já sabe que vem desastre, e aí o dólar dispara. Vamos começar aqui ouvindo o áudio do Lula. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Bom, na hora que eu escutei ele falando, né, pessoal, a minha primeira reação foi essa. Gente, o mercado deve ficar assim, pô, ele vai falar. Toda vez que ele fala, vem alguma bobagem, então não tem jeito, né? Eu pensei isso, eu confesso. Eu já falei para vocês em 1 milhão de oportunidades que eu não sou especialista em economia, muito longe disso, mas foi a minha primeira reação, né? Aí 5 minutos depois, eu abro o Twitter e tem lá uma postagem da Raquel Landim, do Globo, né, que costuma defender o Lula com unhas e dentes, né? Fez muita campanha para o Lula também em 2022. Vejam aí o que ela escreveu. Ela estava comentando uma matéria do UOL a respeito da fala do Lula. O mercado antecipa a tendência. O dólar começa a subir antes da entrevista, com os operadores se posicionando sobre o que o presidente poderia falar sobre os gastos públicos. Acertaram. Não adianta xingar o mensageiro. Perceberam? É o seguinte, é um desastre tão grande que não existe a possibilidade do Lula conceder uma entrevista e falar algo que gere um impacto positivo, não só no mercado, mas na sociedade também.
Então eles se antecipam. O Lula anunciou uma entrevista, vai falar daqui a 15 minutos sobre isso ou sobre aquilo. O dólar já dispara, porque a basófia é certa. Eu já falei para vocês aqui, eu fiz até um desafio. Quem conseguir me mostrar um vídeo sem edição de mais de 2 minutos do Lula concedendo entrevista, com o microfone na frente dele, sem soltar uma dessas, eu excluo o meu canal. Vídeo desse ano. Ele não consegue, toda vez que ele abre a boca, sai esse tipo de coisa. Agora, em 2021, o Bolsonaro estava participando da inauguração de uma obra na Bahia e um jornalista fez uma pergunta meio idiota para ele, né? Aí o Bolsonaro respondeu: que pergunta é essa? Deixa de ser idiota. Gente, o mundo caiu na cabeça dele. Até ministro foi criticado dizendo que não era postura de presidente. Sem dizer quem era. Sempre aquela fonte, né? Ministro que não quis se identificar ficou horrorizado, né, com a fala de Jair Bolsonaro. A imprensa, então, né, as redações ficaram loucas. A esquerda como um todo estava parindo dinossauro porque chamou uma pessoa de idiota depois de receber, né, de ouvir uma pergunta idiota. Agora, o Lula, porque jornalistas falaram a verdade, né, que o mercado reagiu à fala dele, mesmo que antecipadamente, ele chama os jornalistas de cretinos. Ontem, na fala que eu trouxe para vocês, ele estava com uma voz mais grave, um tom de voz mais calmo, tentando passar aquela serenidade, mas não dura muito tempo. Tá aí. Hoje já é o translocado de sempre. Aí eu pergunto aqui para vocês, alguém acha que o país sobrevive a isso por muito mais tempo? Não. Durante o governo Bolsonaro, a gente se acostumou a falar isso, né, para os isentões e para a esquerda. Vocês estão querendo matar o piloto do avião, só que vocês estão dentro do avião, vocês são passageiros também. Se vocês matarem o piloto, todo mundo aqui vai morrer. Vocês lembram disso? Agora, se um esquerdista falar isso pra gente agora, vai fazer sentido? Não, não vai fazer. Porque o avião nunca saiu do chão. Esse avião nunca decolou. Então tem que se livrar do piloto, de preferência do copiloto também, e colocar um outro para pilotar esse avião. Aí, de repente, o avião decola. Porque esse tá lá preso no chão. É isso. É triste, pessoal. A gente chegou a um ponto em que a gente tem que fazer piada da desgraça de um país inteiro. Agora, neste caso aqui, né, quanto mais desgraça, melhor realmente para o Brasil. Porque assim a gente sacode essa pulga logo de uma vez e dá prosseguimento. Né? Tenta reconstruir o que esse louco já destruiu ao longo desses menos de 2 anos de desgoverno. Tá? Lula, para de anunciar a entrevista. Não fala mais em público. Manda a Janja falar para você. Porque senão, meu amigo, daqui a pouquinho o dólar vai bater R$10. Um forte abraço e a gente se vê por aí.